Olá, vamos então ainda falar sobre os regimes de casamento e vamos falar agora sobre o regime da comunhão universal de bens. Acho que são 1h da manhã, 1h30, talvez 2h, não sei. E eu estou com insônia. Resolvi então gravar este vídeo para vocês, para a gente já resolver esse problema. Então, o regime da comunhão universal de bens talvez seja, dentre os regimes, o de mais fácil compreensão. Por quê? Nele, em princípio, você só tem um patrimônio, né? Tudo que pertence a um cônjuge também vai pertencer ao outro, né? Agora, as pessoas, elas deixam de esclarecer que há alguns bens no regime da comunhão universal que não se comunicam, né? Não se fala isso. Esses bens que não se comunicam são os bens que estão apontados ali no artigo 1668 do Código Civil. E esses bens são basicamente os bens que estão gravados com cláusulas de incomunicabilidade, não é? E os subrogados, né? Ou substituídos no seu lugar. Vou dar um exemplo, né? O pai, sabendo que a filha vai casar e vai casar com uma pessoa que talvez o pai entenda que não seja um bom marido, ou se preocupe então com o destino da filha nesse casamento, ele entenda que deva proteger a filha, né? Então a filha não tem um imóvel para morar, ele vai doar um imóvel para essa filha, mas grava o imóvel com cláusula de incomunicabilidade, para não se comunicar a esse marido. Se a filha vender o imóvel, né, porque ele tem cláusula de incomunicabilidade, mas não tem cláusula de inalienabilidade, poderia ter, mas o pai não gravou com cláusula de inalienabilidade. Se por acaso ele foi vendido e comprado outro imóvel, nós também vamos ter uma situação de subrogação. Então, aquele que for subrogado também nesse lugar não vai se comunicar no regime da comunhão universal de bens. Hoje existe um instituto que é de direito sucessório chamado fideicomisso. O instituto do fideicomisso, ele não existe mais no direito das sucessões. Por quê? Porque o instituto do fideicomisso, ele foi extinto, né? Mas o que era o fideicomisso? Você estabelece uma pessoa como seu herdeiro fideicomissário, tá? E essa pessoa, ela vai poder se utilizar de um bem que foi legado a ela durante algum tempo, só que depois, com o falecimento dessa pessoa ou até o cumprimento de uma cláusula, por exemplo, suspensiva, essa pessoa vai ter que transferir este bem para uma outra pessoa ou para uma instituição, conforme já pré-determinado pelo testador, né? Então, os bens que são gravados de fideicomisso, né? E o direito desse fideicomissário, esse bem também não é objeto de partilhamento na comunhão universal de bens, né? Também uma outra questão que deve ser levada aí ao entendimento de vocês as doações antinupciais feitas por um dos noivos ao outro
com cláusula de incomunicabilidade também não vai se comunicar. Os bens de uso pessoal, os livros, os instrumentos de profissão também não se comunicam. Os rendimentos do trabalho pessoal de cada um também não se comunicam. As pensões e outras rendas semelhantes também não se comunicam. Os frutos desses bens incomunicáveis pertencerão, aí é diferente, ao patrimônio comum, desde que esses frutos, forem colhidos na constância do casamento. O patrimônio comum na comunhão universal de bens, ele vai ser administrado por ambos os cônjuges em um regime que se estabelece um regime de solidariedade e havendo malversação, né, mal administração, o juiz poderá carrear a administração a um só desses cônjuges, tá? Passamos imediatamente ao regime da separação de bens, né? No regime da separação de bens, cada cônjuge terá seu patrimônio, como nós sabemos, separado. Cada um terá o seu patrimônio separado. Mas se os bens adquiridos por ambos, e aí eu estou falando do regime tanto da separação convencional quanto da separação legal, tá? Indiferente. No regime da separação de bens, portanto, cada cônjuge terá seu patrimônio separado. Mas se os bens adquiridos por ambos, com seu esforço comum, como é que fica? Sobre estes bens, ou seja, os bens adquiridos por ambos com seu esforço comum, deve decidir o pacto antinupcial, né? Porque esses bens no pacto antinupcial podem, dependendo do que eles decidirem, né, pertencer apenas a cada um deles ou aos dois em comunhão. O que não faz muito sentido se nós imaginarmos que eles estão casando justamente não para manter os bens advindo só a título gratuito, separado, ou aqueles recebidos em herança separado, ou aqueles que eles já tinham separado, porque se fosse assim, eles casariam no regime da comunhão parcial de bens, né? Então, não faz muita razão de ser você fazer um pacto antinupcial para depois você falar que os bens adquiridos com o esforço comum passa a ser assim, né? Mas pode, em algumas situações, ter a sua lógica, né? Eventualmente venha uma situação extravagante, excepcional, que determine por isto, né? Já que não é um esforço particular, mas é um esforço comum, né? Mas como se dá um esforço comum se não por esforços particulares que se unem, né? Acho estranho, mas enfim, algo aí para se pensar. A separação, como sabem, de bens é obrigatória em alguns casos. Assim, quem se casa, por exemplo, apesar de alguma situação de causa suspensiva, né, terá o casamento regulado pela separação de bens, né? O homem e a mulher que são maiores de 70 anos só podem se casar pelo regime de separação de bens. Os menores, né, sob tutela,
ou aqueles que dependem de autorização judicial para contrair núpcias, né? Só pode se casar pelo regime da separação de bens. Essa separação de bens, nós sabemos que ela é chamada de separação legal quando ela é obrigatória, né? Nos casos em que ocorre, né, essa separação, a legal, pode faltar o pacto antinupcial, não na separação convencional, né? Aí é impossível que se falte o pacto antinupcial, no caso da separação convencional, né? Tudo bem? Agora, vejam só que interessante. Quando o regime é o da separação legal de bens, hoje, legal de bens, há uma súmula a 377 do STF, Supremo Tribunal Federal, que estabelece que no regime de separação legal de bens, comunicam-se os bens adquiridos na constância do casamento. Vamos então à análise agora do último regime último regime que nós temos que falar, que é o regime de participação final nos aquestos. É um regime diferente, né? É um regime pelo qual cada cônjuge possui patrimônio próprio, cabendo-lhe à época da dissolução da sociedade conjugal metade do patrimônio adquirido a título oneroso, na constância do casamento. Então, eu acho que a gente pode afirmar que o aquesto nada mais é do que todo bem adquirido a título oneroso na constância do casamento. Na verdade, esse regime, nós vamos dizer que é um regime autônomo, que conjuga a separação de bens com a comunhão parcial, né? Porque ele se aproxima de um e de outro regime, e se estabelece esse regime, né? Um regime misto, né? E na verdade é um regime que acaba ficando um pouco complicado. Por quê? No regime da participação final dos aquestos, o casal terá direito a repartir o patrimônio adquirido onerosamente, como já disse, e adquirido onerosamente na constância do casamento, quando essa sociedade conjugal ela é desfeita, né? Então, desfeita pela morte, desfeita pela dissolução, via divórcio ou via separação, ou até pela anulação. Então, durante o casamento, vai haver o quê? Como se vai vigorar uma separação desses bens, né? Então, cada cônjuge vai ter o seu patrimônio separado, eles vão adquirindo e vão fazer como que um balanço do patrimônio, eles vão manter um patrimônio separado, cada um com o seu patrimônio. Porém, esses cônjuges, eles não vão poder praticar, sem autorização do outro, nenhum dos atos previstos ali no artigo 1647 do Código Civil, que é o quê? Alienar, hipotecar, gravar de ônus reais, os bens imóveis ou direitos reais sobre imóveis alheios, né?
Também não poderão pleitear como autor ou como réus acerca desses direitos, né? Esta restrição de alienar, hipotecar ou gravar, já que se trata de um regime diferente, poderá essa restrição ela ser removida do pacto antinupcial. Isso é possível de acontecer, né? Outra questão também que não se pode levar a cabo sozinho é prestar fiança ou aval, fazer doação, sendo remuneratório de pequeno ou de pequeno valor, com os bens ou rendimentos comuns, né? Agora, ocorrendo qualquer das causas de dissolução da sociedade conjugal, como nós já conversamos, o patrimônio adquirido a título oneroso, né, durante o casamento será dividido, né? Então, o patrimônio individual é composto pelos bens que cada um possuía, antes do casamento, bem como aqueles que foram adquiridos na constância do casamento por cada um deles de forma separadas, né? Os bens móveis presumem-se adquiridos na constância do casamento, né? Essa presunção é uma presunção iuris tanto, portanto, ela é uma presunção que pode ser elidida por prova em contrário, né? E a administração do patrimônio, diferentemente do que acontecia nos outros regimes, como nós conversamos, será de cada um separadamente. Não vai integrar o montante partível desses aquestos, né, ou partilhável destes aquestos, os bens anteriores ao casamento, os subrogados no seu lugar, sempre assim, tá? Isso é uma regra de cunho geral. Os bens adquiridos a títulos de doação ou herança, as dívidas, né, relativas aos bens, né, que eles já possuíam, né? Que eu mais posso dizer para vocês? Posso dizer que a lei ela tenta resolver alguns problemas que possam surgir na prática, né? Em razão desse regime, né? Assim, os bens doados por um dos cônjuges sem autorização do outro, que é proibido, como eu acabei de dizer, aquele que foi lesado pode reivindicar esse bem doado, né? Ou fazer que este bem seja declarado no monte partilhável, né? Seu valor à época da partilha. Então veja que ele pode ir ao monte do outro e compensar com este bem que foi retirado, com parte desse bem que foi retirado. Então há uma prestação de contas, né? Então, se algum aquesto, portanto, foi alienado em detrimento desta meação, seu valor será incorporado ao monte. E aí ele vai responder por essa retirada o cônjuge alienante, né? Claro, no caso, se ele não conseguir trazer novamente o bem para aquele monte a ser partilhado, né? As dívidas contraídas após o matrimônio serão de responsabilidade do consorte que houver contraído essa dívida, salvo se provado que o outro também se beneficiou.
Serão descontados do monte partilhável as dívidas de um dos cônjuges, paga pelo outro com bens de seu patrimônio exclusivo. Então, vocês viram que funciona realmente como uma sociedade comercial, né? Em que essas pessoas elas vivem como sócias mesmo, né? E aí agora o mais importante, quando a sociedade conjugal for dissolvida por separação judicial ou por divórcio, o montante desses aquestos ele será calculado com base na data em que tiver cessado esta convivência. Em outras palavras, se houve separação de fato anterior à separação judicial ou ao divórcio, o montante dos aquestos será calculado com base na data em que ocorreu a separação de fato. O mesmo se diga em relação à anulação ou à morte. Na partilha, porque se formou dois montes, qual monte? O monte que eles tinham antes do casamento, que cada um tinha, os bens que eles adquiriram onerosamente, né? Vai ser observado se alguém tirou alguma coisa do monte sem autorização do outro, vai ter que repor. E agora, na partilha, esses bens serão divididos in natura, né? Não sendo possível, será os bens quais? Os bens adquiridos na constante do casamento a título oneroso. Não sendo isso possível, né? Poderá haver compensação em dinheiro para igualar os quinhões. Se não for possível a compensação em dinheiro, os bens serão vendidos no todo ou em parte para que se torne viável a partilha nos quinhões a que faça jus cada um dos consortes. Por fim, nós temos que é irrenunciável o direito à meação antes da dissolução da sociedade conjugal. E o direito à meação não é passível de cessão ou de penhora antes da dissolução da sociedade conjugal. Ok? Então, com isso, nós terminamos de falar sobre os regimes de casamento. Claro que numa passagem bastante rápida, porque com tudo isso que está acontecendo nos exige esse furor, né? Nós terminamos essa parte por aqui. Volto mais tarde.